Olá, gente! Eu sou Ana Terra, sou consultora de comunicação e sou podcaster. Tenho um podcast chamado Chá com a Impostora. Lá eu entrevisto pessoas diversas para a gente conversar sobre a síndrome da impostora. E durante essa pandemia eu me interessei tanto por esse assunto que eu resolvi fazer uma pós-graduação em filosofia e me formei nessa pós-graduação escrevendo um artigo científico sobre ferramentas para a gente lidar melhor com a síndrome da impostora através do autoconhecimento. Eu sou empreendedora também, então eu empreendo individualmente desde 2015, mais ou menos, e eu lidei muito com essas questões de síndrome da impostora na minha trajetória de empreendedorismo. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre como a gente pode utilizar de ferramentas de autoconhecimento para a gente lidar melhor com essa síndrome da impostora. Primeiro, o que danado é a síndrome da impostora? E aí a gente pode entender de diversas formas, tem vários artigos já escritos desde 1978 que se fala sobre síndrome da impostora. E aí a gente pode entender como um conjunto de sentimentos ou um conjunto de comportamentos que fazem com que as pessoas não consigam assimilar bem os seus próprios sucessos. Essa é uma leitura. A outra leitura é que a síndrome da impostora ela é um conjunto de opressões sociais que as minorias sociais sofrem e que por conta disso não conseguem se colocar no seu lugar de sucesso, não conseguem absorver e tomar para si as suas próprias conquistas. Então, a partir daí, a gente vai começar a entender um pouco mais sobre o que é e como lidar com essa conhecida e chamada síndrome da impostora. No meu podcast, no Chá com a Impostora, eu conversei com pessoas diversas para poder entender como a síndrome da impostora afeta as suas vidas. E também estudei bastante para poder escrever meu artigo sobre isso. E aí eu entendi que, na verdade, o que a gente entende como síndrome da impostora, que eu preciso dizer também que não é uma patologia clínica, tá? Apesar de ter esse nome síndrome, não vamos achar que é algo clínico, que ninguém está doente porque está se sentindo assim. A gente consegue entender que isso vem de uma raiz estrutural. Então, minorias sociais, que muitas vezes não são minorias em quantidade, a gente sabe disso, mas essas minorias sociais que sofrem diversas opressões pela estrutura da sociedade, tendem a ter mais essa sensação de desconforto ao alcançarem seus sucessos, as suas conquistas. Então, como é que funciona? Eu sou uma mulher branca, então eu sofro a opressão de ser mulher numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista. Uma mulher negra vai sofrer de uma forma diferente. Um homem negro vai sofrer de uma forma diferente. Uma mulher trans, um homem PCD, pessoa com deficiência, então pessoas neuroatípicas. Quanto mais diferente a gente é do que é considerado um padrão de sucesso, que na nossa sociedade aqui é o homem branco, hétero, cis, a gente entende que quando a gente alcança algum tipo de sucesso, a gente olha e faz, poxa, eu acho que eu não sou capaz de ter feito isso. Eu acho que eu alcancei esse sucesso por sorte. Ah, não, eu tirei a nota boa nessa prova, não é porque eu realmente sei da matéria. Eu tirei a nota boa porque os critérios são muito baixos. Ou então, nossa, não, eu consegui essa promoção na minha empresa, ou então eu consegui esse cliente, não é pela minha capacidade, porque eu sou muito boa no que eu faço, mas é porque eu acho que os concorrentes é que são fracos e eles estavam precisando muito de alguém. Então, se você se identificou com alguma dessas falas, sinto dizer, a sua impostorazinha está falando um pouco alto no seu ouvido, mas isso não é sua culpa. Não entre nessa de que, ai meu Deus, eu tenho algum problema porque eu me sinto assim. Isso é uma raiz estrutural, que é muito difícil da gente mudar. Mas a gente pode sim fazer algumas coisas para que a gente se sinta melhor e não se deixe paralisar por conta desse sentimento. Então, se você está aí com essa impostorazinha no seu ouvido, dizendo que você não é boa o suficiente, dizendo que você não tem condições de entrar no mercado para competir com outras empresas, que você talvez não mereça essa promoção que você recebeu, calma, respira, que eu vou compartilhar agora com você algumas das coisas, algumas das dicas que eu encontrei tanto na minha pesquisa quanto eu escuto nas pessoas no podcast, certo? Então vamos lá, a gente já sabe que é uma coisa estrutural.
Então, primeira coisa é perceber como a gente se sente diante disso. Então, qualquer coisa a gente só consegue mudar a partir do momento que a gente reconhece. O primeiro passo é ouvir você mesmo, então já é um passo para dentro do autoconhecimento. Como é que eu estou me sentindo? Será que eu estou realmente me botando um pouco para baixo? Eu estou com dificuldade de aceitar o sucesso? Vamos mais fácil. Você tem dificuldade de aceitar elogio? Quando alguém lhe elogia por alguma coisa, você, ai, nossa, que brinco bonito. Ai, obrigada, foi R$10. E aí você responde com o preço. Isso é um exemplo de várias coisas que acontecem também no mundo do empreendedorismo. Então você faz, nossa, que legal, parabéns por esse novo cliente, por essa campanha, por esse projeto, por esse prêmio. E aí você faz, ah, não, nossa, realmente foi muita sorte. E você dá uma desculpa ao invés de agradecer e dizer, sim, foi o meu sucesso, eu arrasei, muito obrigada. Então eu acho que esse já é um passo, é você aceitar os elogios para você conseguir reconhecer o seu sucesso. E você ouvir essa voz da impostora dizendo que talvez você não seja boa o suficiente, é importante você entender o que é que essa voz está querendo dizer. Está querendo só lhe botar para baixo ou tem algo que você pode aprender com o que ela diz? E quando eu digo para a gente aprender com o que essa voz diz, não quer dizer necessariamente acatar o que ela está dizendo, tá? Mas, por exemplo, se essa voz está dizendo, talvez você precise se preparar mais para poder fazer essa prova, para apresentar esse projeto. Então, você leva para você e pensa, poxa, eu estou estudando tantas horas por dia, eu já fiz tantos testes de exemplo, eu preparei essa campanha, eu me sinto totalmente apta a apresentar esse projeto. Então você conversa com essa voz para poder entender, tem espaço para você trabalhar mais essa ideia, para você se preparar mais, ou você só está indo numa linha de que a régua que você tem para o seu preparo, ela é inatingível. Você está em busca de um preparo que é exacerbado, você vai cansar tanto no processo que quando você chegar lá, você mesmo estando totalmente preparada, você não vai conseguir apresentar a sua ideia, o seu projeto como deveria. Então também tem isso, tome muito cuidado com essa super preparação que você tem para as coisas. Se você acha que você tem que se matar de estudar, se matar de trabalhar para você poder atingir aquilo que você acha que é certo, regule melhor essa sua régua. Regule melhor se você não está colocando uma régua alta demais, se você não está projetando algo longe demais, um sucesso inatingível. Isso porque também a gente se compara muito com as outras pessoas, principalmente nas redes sociais. Então a gente vê várias empreendedoras, várias outras pessoas e a gente pensa, poxa, para ela parece tão fácil, eu queria que para mim fosse fácil o suficiente. E aí para você achar que para aquela pessoa foi fácil, você tem que estudar muito. Então isso gera um cansaço, gera o famoso burnoutinho, gera ansiedade, depressão. Então assim, tenham muito cuidado com esse esforço de que você precisa ficar o tempo inteiro provando que você é melhor, porque essa também é uma das características da síndrome da impostora. Outra coisa que eu aprendi bastante nessa minha trajetória estudando a síndrome da impostora é a importância da gente falar sobre como a gente está se sentindo. Porque muitas vezes a gente está sozinha dentro da nossa própria cabeça, pensando demais, achando que só a gente se sente desse jeito. Então, quando a gente conversa com outras pessoas, seja um grupo de amigos, a sua família ou até numa terapia, para você dizer como você está se sentindo, você começa a perceber, até pelo fato de falar, que muitas vezes isso não está fazendo muito sentido e quando as outras pessoas escutam, elas podem dizer, olha, eu também me sinto assim, eu me reconheço nessa tua fala, eu também já passei por isso e agora eu estou em determinado lugar. Então, falar sobre como a gente se sente é muito poderoso, especialmente para nós, mulheres empreendedoras, que lutamos contra um sistema patriarcal que muitas vezes nos coloca para baixo. Quando a gente se junta e fala como a gente se sente, a gente se fortalece, a gente se une com as outras para poder enfrentar isso juntas. Então converse, dialogue sobre como você está se sentindo para ver se essa vozinha dizendo que você não é capaz ou que você precisa fazer mais, ela está fazendo sentido. Bem, você agora já entendeu que o autoconhecimento é importante, que é uma coisa estrutural, que é importante a gente regular a nossa régua de critérios de onde a gente quer chegar, né, da gente precisar conversar com as outras pessoas.
Mas se você ainda assim estiver insegura, estiver achando que você precisa fazer mais ou que você pode questionar aí o seu nível de qualidade, peça um feedback sincero, né? Encontre um lugar, uma pessoa, um cliente, onde você pode efetivamente pedir um feedback do seu trabalho e dizer, olha, eu estou insegura em relação a isso, o que você acha? E aí você vai reunir alguns desses feedbacks e utilizar aí como uma cola, né? Para quando essa vozinha estiver falando muito no seu ouvido, você para, respira e consulta esses feedbacks para dizer, ó, naquele momento que eu estava me sentindo insegura, eu recebi esse feedback e isso me ajudou a dar um passo mais à frente. Então faça aí uma coletânea de mensagens, se você for do caderno, escreva no caderno, se você for do celular, deixe num bloquinho de notas, deixe de fácil acesso, para que você realmente vá internalizando isso. Lógico, o ideal é que a gente consiga fazer isso de dentro para fora, mas a gente sabe que nós estamos o tempo inteiro em sociedade e nos comparando uns com os outros. Então, ter um feedback externo também ajuda muito nesse processo de lidar com a síndrome da impostora. E bem, eu acho que agora você já tem algumas das ferramentas para poder lidar melhor com a síndrome da impostora. Você não está sozinha se sentindo assim. Isso não é uma coisa que está só na sua cabeça. Isso não é um problema seu. Você vive, você é fruto de uma sociedade, de uma estrutura que muitas vezes está lhe colocando para baixo e você está precisando olhar um pouco, tirar um pouco dessa lente do machismo, do patriarcado, muitas vezes do capacitismo, do racismo, para você poder olhar além disso e olhar para você e ver que você é capaz de fazer muitas coisas por aí. Então, espero ter colaborado e que vocês, né, gostem aí de estudar um pouco mais sobre a síndrome da impostora, porque o conhecimento é ele que liberta. E caso vocês queiram conversar comigo mais sobre isso, vocês me encontram no podcast Chá com a Impostora, no @Chá com a Impostora no Instagram também, o @Terrinha no Instagram, estou disponível para conversar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham um caminho de sucesso aí no empreendedorismo.